Olá, amigos do VRT. Sou Kátia Ferreira, arquiteta. Estamos aqui no programa Seu Espaço. Hoje recebendo Elis Villalba e Ariadne Villalba sobre o assunto que nós vamos falar, maravilhoso, que é a transformação dos espaços através do mobiliário. Tudo bem, Elis? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar aqui para falarmos um pouco sobre a AGAR, representações e trocar experiências, né, conhecimentos sobre a área de mobeleira. Exatamente. Você estava me contando em off que você tem 30 anos de experiência nesse ramo de Sim, fazer essa intersecção, na verdade, sim, entre os fabricantes e os lojistas de mobiliário. correto. Então, muita coisa do mobiliário que a gente vê nas lojas Sim, passa aí pelas suas mãos, não é? sim, passa pelas minhas mãos. São alguns anos já de atuação, conhecimento e eu gosto do que faço. Então, quando você gosta do que faz, você expande, consegue, né, expandir. E que tipo de mobiliário que vocês têm para disponibilizar para os lojistas, por exemplo? Nós temos a casa completa, digamos a casa completa, porque é desde o planejado, a sala de jantar, estofados, que é a sala de estar. Temos também o corporativo, enfim, a área externa. Então, temos, assim, mobiliário completo. Carteira completa para Sim, poder sim, atender todos os espaços. E a minha observação é sempre essa: tem a questão da tendência, né? sim, Existe uma tendência de mercado que os fabricantes seguem normalmente, que acaba sendo baseada em Milão ainda. Estamos no mês do Salone, né? Praticamente agora, sim, que é o Salone de Milão, que é a feira anual, que lança as tendências. Aí isso é reinterpretado pelo fabricante, não sim. é? E aí nós vamos ver no mercado várias lojas, várias marcas que vão fabricar em cima dessa tendência de cor, de estilo, de modelo. Certo. Mas tem a questão muito fundamental, que é o quanto esse mobiliário consegue transformar um espaço de forma duradoura, que é a questão da qualidade, né? Sim, Então, como sim. você vê o mercado hoje em termos dos covers, né? Que a gente fala que tem a réplica, né? Tem o móvel Sim, de design original e tem as réplicas, não é? sim. Vamos falar de acabamentos, de matéria-prima, né? Então, assim, as fábricas que eu trabalho, elas buscam a qualidade, né? Trabalhar com excelência na qualidade. É, não é mais do mesmo, certo? É buscar um diferencial para pensando vamos dizer, no ambiente, no bom gosto, no designer e na matéria-prima de excelência, com excelência na qualidade, Porque eu na digo durabilidade também. exatamente, porque o que, que acontece? Existe essa questão da moda, né? Que a moda emplaca também, não só no vestuário, quanto no design de modo geral, e passa pelo design do mobiliário. É, eu tenho visto que a questão das cores tem sido muito fundamental. E, normalmente, a gente observa também que essa moda, essa tendência, ela vai durar aí no mercado pelos seus 3 a 5 anos, né? E tem mobiliário que, dependendo do fabricante que você vem adquirir, não é nem questão de preço, viu, gente? É questão de qualidade mesmo. Muito provavelmente você pega esse móvel e ele não dura nem o tanto que a moda dele É duraria, verdade. não é? Sim, sim. Isso vamos dizer assim, estamos falando aí de matéria-prima, né? E da qualidade. Do que o mercado busca, vamos dizer assim, o público, né? Público-alvo. Então, eu acho que assim, eu busco trabalhar com um produto de excelente qualidade, para não ter muito como é que eu digo para você, É um problema, é um né? Se você não problema tiver, né, de assistência, garantias, né? então assim, eu busco sempre olhar um pouco, olhar para o designer e também a qualidade do produto, né? Uma outra coisa que também tenho observado é o quanto os arquitetos, designers e o próprio cliente final apoiado
na internet, nas redes sociais, que vão vendo os ambientes que nós arquitetos colocamos, né, no ar, como que a pessoa se inspira para dar novos usos para algumas peças, né? Então, por exemplo, antes a mesa de cabeceira era aquela peça fabricada para aquela função, né? Hoje você pode pegar uma mesinha e você transformar numa mesa de apoio de cabeceira. Eu também vejo a questão do banco, né? Sim. Um banco, um puff, né? Sim. Que ele pode ser um apoio lateral, Sim. né? Pode ser usado como um banquinho, como um divisor de ambientes, né? Divisor de ambientes, E o que na você, sala de estar. e o que você me fala sobre sofá-ilha, que agora é a coqueluche do momento, né? Sim, sim. O sofá-ilha é para grandes espaços, né? Porque a profundidade, né? Diferentes profundidades, então é para grandes espaços. Divisor também, né? De ambientes. Exato. Gosto bastante. E é uma coisa interessante porque tem muitos sofás também automatizados. Automatizados, sim. Né? Sim. Que às vezes a pessoa não quer ficar fazendo aquele movimento de empurrar encosto, de puxar os sofás retráteis, né? Porque tudo isso modifica o ambiente, né, gente? É a questão do seu espaço ser modificado através de um mobiliário. Então, agora a questão da automatização é um dedinho já resolve touch, tudo, né? É o touch. Não, está tendo bastante procura. Começou meio timidamente, mas então, atualmente vende-se bem. Vende-se bem, né? Sim. E você, Ariadne, o que você me fala sobre a questão dos móveis sob medida, que é a questão do famoso planejado, né? Eu tenho visto também que a tendência do móvel sob medida hoje está transcendendo a questão do armário, da cozinha, ele já avançou para painéis, para parede, né? Como está esse mercado aí na tua ótica? A gente tem visto assim uma mudança do consumidor, porque antigamente os móveis planejados eram algo do mercado de luxo. Hoje em dia, com os espaços cada vez menores, os móveis planejados eles são essenciais, se não obrigatórios, né? Então, o consumidor, sim, ele está buscando móveis planejados para mobiliar a cozinha, o quarto, a sala, o home office. Então, tem sido muito positivo isso para nós. Eu tenho visto também alguns quartos de criança super bem planejados com essa questão da personalização, onde você pode fazer de um próprio gaveteiro a escada de subir para o beliche, né? Embaixo da caminha fazer a área de estudo ou a área de brincar, né? Porque os quartos, vocês sabem, pode ser um apartamento de 3 milhões, de 4 milhões, sempre, infelizmente, o pensamento do quarto é ainda aquele quarto de, no máximo, 3 por 3 metros. Né? Ainda nos estúdios ou nos lofts, são menores ainda. A medida mínima dos quartos, gente, é 2,60 metros no Brasil. Tá? Uma das dimensões mínimas tem que ter 2,60 metros, que é muito pouco. Imagina, quando uma cama tem 2 metros, né? Sim. Então, se nós falarmos sobre isso, uma cama tem 2 metros, sobra o quê? Um espacinho para você passar. E aí o móvel sob medida atende bem a isso, não? Sim, e também uma coisa que a gente observa é que hoje em dia as casas estão sendo utilizadas para diferentes funções, né? Por exemplo, a questão do home office. Hoje em dia a casa ela não é só para você morar, é para você morar, trabalhar, conviver com a família. Então isso também faz com que a gente tenha, que, como você disse, né? Um quarto, uma cama, embaixo uma mesa, porque a pessoa vai trabalhar, vai dormir, vai brincar ali. Então você tem que tornar o espaço inteligente sem perder a amplitude, né? Então, isso também é uma possibilidade interessante que o móvel planejado traz, diferente do móvel convencional, que é essa multifuncionalidade dos espaços. Perfeito. Recentemente, eu desenvolvi um projeto, que nós vamos falar mais sobre ele aqui, de um estúdio, onde a Hermex entrou com os móveis sob medida, e um apartamento de 33 metros quadrados que se transformou, através do projeto, num apartamento amplo, independente, e olha, com tudo que tem direito, com o rack para a TV, inclusive apoiamos a TV no rack, ficou maravilhoso.
painel ripado, a parte toda de colorido, né? Alguns padrões também que estão entrando muito, né? Eu tenho visto bastante, tenho também tido a oportunidade de projetar. O que você me fala das tendências aí deste ano para cores e padrões? Primeiro, foi muito bom poder trabalhar com você nesse projeto e explorar essas tendências, como você falou, painel ripado ainda é uma coisa que o pessoal busca bastante, as cores que a gente trabalhou, cinza grafite com azul, o revestimento com estampa, então assim, achei que o projeto ficou muito legal mesmo. A gente falou sobre a Feira de Milão, eu estou indo agora nessa semana que vem para lá justamente para entender quais vão ser as novas tendências, mas a gente sabe que até então o que tem mandado muito é a questão das formas orgânicas, né? Que Sim, trazem assim para o olhar, às vezes quando você está num espaço, numa casa, algo que traz um aconchego diferente das linhas retas, né? Porque na natureza a gente não tem linhas retas, né? exato. Então acho que o orgânico vem muito daí. Espero que continue, embora já está quase completando 5 anos, né? Então É, estou ansiosa para saber o que vem por aí. E de paleta de cores, eu percebo que a gente tem saído um pouco das cores frias, então o branco, o cinza, aquela coisa muito minimalista, muito nórdica, e trazendo temperaturas mais quentes, né? Trazendo mais o sim. aconchego. Então, assim, o verde, o marrom, e eu espero, vamos ver o que eu vou ver na semana que vem, mas eu acho que vai ser um pouco nesse sentido. Já me falaram que os tons terrosos, os alaranjados, como aqui nós temos no nosso quadro laranja, né? Que vai ser a cor da tendência, né? Atual. A cor de parede, né? Ela, as tintas, né? Que são os pigmentos mais populares no mercado, já entrou bastante no terracota e no laranja, né? Então, daí para frente, eu acho que a tendência vai ser também o móvel a esquentar um pouco. E aí vem aquela questão. Eu acho que também, enquanto projeto, né, eu acho que não só o fornecimento do móvel planejado, mas vocês, enquanto projetistas, né, e técnicos nisso, podem ajudar muito ao cliente final, ao construtor, ao arquiteto, a tentar modificar esse espaço sem que ele fique monótono, não é? Porque também, imagina, nós falamos do laranja do terracota. Você já pensou um ambiente todo nessa cor? Que aí vai vibrar demais, não é? E acho que o uso dessas cores vão bem nesse contexto da mistura também, não é? Eu acho que assim, um dos nossos papéis também é trazer a personalidade do cliente para o ambiente, né? Então, assim, para além da questão das tendências, é lógico que a gente adora e é muito impactado pelas tendências, a gente que respira esse mercado, mas é isso, sempre respeitando a personalidade do cliente e assim, o bom gosto, né? A gente, que o que você disse, não vamos colocar tudo uma coisa monocromática, a menos que faça sentido. Exatamente. A transformação do seu espaço passa por todas essas preocupações ou essas decisões, vamos dizer assim. Porque, realmente, quando você decide por um sofá, por exemplo, né? Eles talvez possa falar melhor. Quando você decide por um sofá, o lojista, ele, quando procura o produto, ele escolhe mais por gosto ou mais pelo que o cliente dele está pedindo, vamos dizer assim. Ele procura escolher mais pelo gosto, mas também pela procura, pelo que o cliente procura. E procura mais tons neutros, porque é mais fácil, né, de comercializar. Entendi. Por isso que a maioria das lojas que a gente vai ver, showrooms, a gente vê tudo muito cru, tudo muito Sim, clarinho, né? Tudo sim, muito sem estampa, vamos dizer sim, assim, né? sim. Não que as estampas tenham sumido do mercado, viu, gente? Elas estão lá no catálogo. É só você Sim, buscar e procurar e fazer o seu móvel sob encomenda. Que também a linha de estofados e cadeiras também pode ser personalizada, não é? pode ser personalizada. Mas a tendência de cores, assim, nas cores mais quentes, mais escuras, falando de madeira, sim, já está vindo os tons mais escuros, né? Vamos dizer, a cor clarinha já está assim, a loja está conseguindo, alguns com a linha mais alta, se atualizando e já buscando esse showroom para essa tendência, né, mais escura, É, mais quente, digamos, né, que é a questão do aconchego, né? do Que você aconchego, comentou, que também vai acompanhar tanto no móvel sob medida quanto no no que a gente chama de mobiliário solto, mobiliário né? solto. E essa questão das
cores mais escuras, acho que também tem a ver com essa tendência que está no mercado, em geral, de você ter uma casa onde você vive mesmo a casa, que é aquela Sim. coisa menos vitrine, é uma casa Sim. menos vitrine e uma casa mais utilizável, Mais né? utilizável, mais aconchego. Mais aconchego, né? Sim. E nos planejados também está acontecendo isso? Eu acho que existe uma psicologia das cores, né? Então, as cores, ela determinam como você se sente quando você entra no ambiente. Eu acho que as pessoas começaram a perceber isso, principalmente pós-pandemia, foram obrigados a passar mais tempo dentro das suas casas, e de repente, assim, casas monocromáticas em cores frias, né? O branco, o cinza, o azul. Qual que é o estado da mente que isso provoca em você? Então, acho que também isso vem como uma resposta, né, ao como as pessoas se sentem nesses espaços. E também uma coisa que é verdade, e eu pude observar, é essa questão, nesse caso, as redes sociais ajudaram muito, e têm ajudado muito em relação à divulgação dos trabalhos em geral, né? Tanto dos fabricantes, dos representantes, que é o seu caso, quanto da parte de projetos de imóveis sob medida, e como também projetos de arquitetos, designers, decoradores, onde o público, em geral, pode ver experiências. Então, é como se ele conseguisse experimentar, através das imagens, o gosto dele, pessoal, né? Então, ele fala, poxa, eu sou surpreendido por uma solução que a pessoa deu, né? Quando nós falávamos sobre aquela questão do móvel sob medida, por exemplo, você ter o vassoureiro embaixo do gabinete da cozinha, por exemplo, né? Ou da lavanderia mesmo, soluções de ter a lavanderia dentro do móvel, né? Para que a lavanderia não fique exposta nos apartamentos menores, e, enfim, são várias, é um repertório inteiro de soluções, né? Sim, é verdade. E na internet a gente tem essa troca mesmo de cada vez mais criativa. Obrigada. Olha, esse nosso microfone, vocês viram que está tão lindo hoje, todo colorido, e a gente está começando a aprender a lidar com ele. Tranquilo. Obrigada. Não, eu acho que é isso que você falou mesmo, e o móvel planejado vem muito de trazer essas soluções. Esses dias a gente fez algo interessante, que é um rack, que você puxa ele, né, traz, e ele pode ser tanto uma mesa, Sim, né, ou também tanto para comer quanto para trabalhar, e depois você recolhe e coloca de volta no lugar. Então, assim, é instigante, curioso você tentar trazer essas soluções para o espaço cada vez mais criativas. E às vezes não é nem a questão de você ter pouco espaço ou muito espaço, é como você se apropria dele, né? Então, essa coisa dos móveis que se transformam, nós temos visto muito nos estúdios, mas pode ser utilizado em qualquer situação. Nessa coisa do corporativo, nas áreas de descompressão, né, do corporativo, onde você tem um gabinete de cozinha, de repente você vira um refeitório ali, né, do pessoal, até uma mesa de jogos, às vezes, exatamente, né? A gente trabalha com uma fábrica que fez justamente isso, achei uma sacada muito legal. É uma mesa de jantar que ela veio com uma telinha avulsa, que é isso, acabou a reunião, começou a happy hour, você encaixa aquela tela ali e a mesa se transforma numa mesa de ping-pong. Nossa, eu já tinha visto uma mesa de bilhar que se transforma na mesa de jantar ou vice-versa, né? Sim, que ela está escondidinho o bilhar ali, quando você gira o tampo, né? Sim. Ou retira o tampo de madeira, você tem lá dentro o seu joguinho lá para poder distrair. Essas áreas de descompressão são uma delícia, na verdade, né? Que a gente consegue viajar bastante, o corporativo todo, né? Nas próprias lojas, vocês também atendem montagens de marcenaria sob medida também para lojistas? Claro, a gente atende desde o corporativo, que aí a gente inclui assim, hotéis, hospitais, clínicas de atendimento, até também a parte do residencial. Então a gente tem esse leque amplo. Restaurantes, né? Exato. A modificação, um dia desse fui a um restaurante que era uma coisa incrível, incrível. Você ficava numa área de mesas, cadeiras e tal, de repente você ia para um outro espaço e ele já virava uma balada. Porque existia uma estante
parecida com uma estante que vocês fizeram num lojista, Uhum. que eu gostei muito, toda de Ah, metalon, com madeiras e tal. É até uma estante biofílica, que é biofílico, com a presença da natureza dentro da casa ou do corporativo, né? E em cima dessa estante, aliás, essa estante era dividir os espaços. O espaço que seria do comer para o espaço de baladinha, né? De se divertir com Sim. mais a festa, né? Que o pessoal chama. E você vê como você consegue transformar totalmente o espaço mediante um projeto de marcenaria ou uma realocação de móveis soltos, né? Sim, sim. E, assim, as pessoas estão buscando cada vez mais espaços personalizados, né? E a única forma de você conseguir isso é com os móveis planejados. Desde o comércio, como você falou, de um restaurante, uma clínica, algo do tipo, até a casa da pessoa. E aí, não tem, assim, o pulo do gato vai ser o móvel sob medida para trazer a experiência, aquilo que a pessoa busca. Exatamente. As clínicas, por exemplo, as clínicas dentárias, por exemplo, normalmente são muito restritos os espaços das salas dos médicos, né? E você tem que atender o seu paciente ali na mesinha, ao mesmo tempo, essa mesinha pode ser recolhida e você conseguir girar em torno da cadeira ali do atendimento do paciente dentário, né? E a coisa mais incrível, gente, eu vi um suporte feito planejado, que ele tinha uma questão muito interessante. Subia um painel, virava um teto infinito, né? Um forro infinito, e lá em cima que tinha a TV. Então você estava lá no dentista, já sofrendo, os dentistas que não que não briguem comigo. E você ficava olhando para cima e você via a TV dentro de um nicho feito no móvel sob medida de marcenaria. Então, é incrível que são 1000 possibilidades, né? Sim. Você pode fazer em cima disso. Você como arquiteta, você como arquiteta e eu como projetista de móveis planejados, a gente pode passar o dia todo aqui falando sobre essas possibilidades. São exemplos e tudo, né? Esses exemplos, eles podem ser vistos, tá? No Instagram da Hermex, né? Hermex com H. Sim. E X ao final, Decor. Então, você já sabe que nesse Instagram você pode achar mais inspirações e alguns modelos diferentes para que você possa consultar a Hermex Decor. Ari, como que você está trabalhando em relação à área de abrangência? A Hermex, em termos de móveis sob medida, atende que regiões? Okay. A Hermex, a gente está atendendo a Grande São Paulo, né? E eu também estou auxiliando na questão da venda corporativa, que nesse ramo a gente considera como uma venda para hotéis, hospitais, bancos e clínicas, mas aí seria com relação aos móveis soltos. E construtoras. Exato, com certeza. E construtoras, né? E a Elis pode me dizer mais sobre a área de abrangência da Agar em relação ao mobiliário, se atende lojistas de que regiões? Atendo os lojistas de São Paulo até a Baixada, e vamos dizer o interior ali, Sorocaba, Campinas, Jundiaí. Então, nós estamos aqui na Grande São Paulo, estamos aqui nos estúdios do VRT, no Shopping Butantã, e foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada, muito interessante esse bate-papo sobre os espaços e o que cada produto de vocês pode fazer para modificar esses espaços. Prazer é nosso. Prazer é nosso, obrigada. Ok. Aqui você está conosco do programa Seu Espaço, que vai ao ar às terças-feiras, às 9h, e em reprise às quartas-feiras, às 9h. Até mais.